agradecer de novo a participação, a oportunidade para bater esse papo com vocês. Eu estou na companhia, na XP, há 4 meses, né? Eu estava no governo antes, né? Fui secretário da Fazenda aqui da Prefeitura de São Paulo, depois estive no Ministério da Economia, e desde setembro me juntei à XP, justamente com a ideia de dar uma consolidada aqui nas nossas análises e visões econômicas, projeções, relatórios, justamente para ajudar os nossos parceiros e amigos com informações e discussões para a tomada de decisão de vocês. Então, uma oportunidade como essa para a gente trocar ideia e mostrar aqui a nossa visão, né, o nosso cenário, é uma oportunidade muito boa para nós. Então, eu queria de novo agradecer e dar bom dia para todos. Como o Rodrigo falou, eu vou começar fazendo aqui uma apresentação breve, mostrar aqui alguns slides de como que nós estamos vendo o cenário, tanto internacional quanto aqui no Brasil para 2021, né, um ano que ainda começa com incertezas, né? Ainda estamos aqui em meio à pandemia, mas com algumas notícias positivas e alguns aprendizados do ano passado, que foi um ano tão turbulento, né, e tão movimentado, que nos dá algumas perspectivas positivas e algumas preocupações também aqui para 2021. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela com vocês. Tá conseguindo ver aí, Rodrigo? Tá tranquilo. Tá ótimo. Maravilha. Deixa eu pegar um pointer aqui. Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui falando primeiro sobre o cenário internacional. Eu gosto muito desse indicador, que é o PMI. É um indicador que é uma sondagem feita com empresários, tanto do setor industrial quanto do setor de serviços, e a sondagem pergunta aos empresários basicamente assim: como é que está a produção, como é que está as entregas, como é que está a perspectiva de demanda, como é que estão as perspectivas de gerar emprego. As respostas dessa sondagem elas são consolidadas num indicador, e esse indicador ele é lido da seguinte forma: acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é retração, e quanto mais para cima de 50, mais rápida é a expansão, né? Então, se a gente olhar aqui para o setor industrial, serviços é a mesma coisa. Quando começa a pandemia, lá para fevereiro, março do ano passado, esses indicadores colapsam, né? Primeiro aqui na China, peguei aqui os 3 principais blocos do mundo, né? A China, zona do euro, Estados Unidos. Primeiro a China colapsa, logo depois os Estados Unidos, né? E a zona do euro, uma queda muito forte, refletindo aquele cenário que todos nós vivemos de praticamente um apagão, né? Mas que foi sucedido por uma resposta muito forte dos governos, né? Forte e, de certa forma, coordenada, né? Em 3 direções: transferir recursos para as pessoas, fazer programas para manutenção do emprego, para que as empresas não demitissem, né? O governo subsidiando o emprego para que as empresas não demitissem, e aumento de liquidez para crédito, né? Baixa de juros, facilitar crédito subsidiado, etc., né? Que era justamente para que pessoas e empresas permanecessem financeiramente vivas durante aquele período. Interessante aqui comparar essa crise com crises econômicas normais, por exemplo, a de 2008. Crises econômicas são crises em que o motor da economia para de funcionar, né? Lá em 2008, o sistema financeiro global quebrou. Quando o sistema financeiro quebra, a intermediação financeira fica complicada, então você não tem investimento, não tem consumo, não tem crédito, e por isso que a economia sofreu tanto naquele período. E a recuperação é mais difícil, né? A comparação que eu tenho feito é como se você estivesse dirigindo um carro na estrada e o motor do carro pifou, né? Aí, para trocar um motor, dá trabalho, você tem que comprar peças novas, tem que fazer retífica, demora. Esta crise, o motor da economia estava perfeito, né? Sistema financeiro bem capitalizado, a maioria dos países com equilíbrio fiscal, né? Dívida relativamente baixa, superávit nas contas públicas, o que significa o seguinte: tinha recursos, né? Tinha poupança para uma emergência. Então, quando veio a pandemia, os governos puderam reagir de forma rápida, e as economias, né? Voltando aqui à comparação no carro, dessa vez não é o motor do carro que fundiu, apareceu um obstáculo ali no meio da estrada. Aí você para o carro, quando o obstáculo começa a sair da frente, que foi a reabertura gradual da economia,
com o estímulo necessário, o carro liga de novo, né? Então, com esses programas todos dos governos, e a gradual redução dos casos da pandemia, né, quando a gente viveu ali no agosto, setembro, outubro, que as coisas pareciam bem mais tranquilas, a combinação dos estímulos com um certo controle da pandemia provocou uma retomada muito forte. Olha como o indicador volta rápido no segundo semestre, né, do ano, tanto no setor industrial quanto no setor de serviços, e vai embora, né? Porque assim que a coisa foi evoluindo, a economia recuperando, começaram a aparecer as vacinas, e a perspectiva de vacina ainda... Você está mudo, Caio. É que eu fui mutado pelo host, que eu acho que mutou todo mundo, por isso que eu parei, mas eu vou retomando aqui. Obrigado. Assim que começou a recuperar a economia, a reabrir a economia, as economias foram embora, tem uma perspectiva de vacina lá na frente, né, que pode demorar 2, 3, 4, 5 meses, mas as empresas já começam a olhar para o segundo semestre e falam, olha, está tudo normal, vai voltar tudo ao normal. Então, os investimentos continuam e a produção continua. E a gente vê que a retomada seguiu firme, né? No setor de serviços, um pouco menos, porque como teve a segunda onda, a reação da segunda onda acaba sendo de fechar restaurantes, fechar comércio e tal, e principalmente na zona do euro, onde o impacto da segunda onda foi maior, os serviços voltou aqui para baixo, mas nos Estados Unidos e na China continuou bem o lado de serviços e muito forte o lado industrial, né? Ou seja, do ponto de vista do crescimento econômico, estamos superando a crise, né? Ainda estamos vivendo um curto prazo incerto, né, com o drama da segunda onda da pandemia, mas do ponto de vista econômico, as empresas estão bem, a demanda segue firme, e a perspectiva, quando você olha para 5 meses à frente, 6 meses à frente, e depois é que, mais cedo ou mais tarde, a população mundial vai estar vacinada e as coisas vão voltar ao normal, certo? Então, esse é um primeiro ponto importante. A economia global está num ritmo bom de crescimento e deve continuar ao longo desse ano, né? Os pacotes lá fora continuam, né? Os Estados Unidos devem aprovar um pacote aí de um tri e meio adicional de recursos para a economia. A China continua dando impulso na sua economia, a zona do euro também, de forma que, por esse prisma, apesar, de novo, né, da incerteza de curtíssimo prazo causada pela segunda onda da pandemia, eu acho que a economia global vai bem. A segunda onda é uma realidade, é um risco, né? Claro que deve dar uma desacelerada. Aqui é um gráfico do Financial Times que mostra diferentes regiões do mundo com cores diferentes. A primeira onda aqui, depois deu uma boa diminuída, e agora a segunda onda mais forte, né, do que a primeira. Mas a perspectiva de vacina, como eu falei, já traz notícias positivas na margem, né? Peguei esse gráfico aqui dos Estados Unidos, que eu achei muito ilustrativo. Em vermelho é o percentual da população que está sendo vacinada, medida nesse eixo aqui. Aqui, esse indicador aqui vai até 18 de janeiro. Eu não atualizei ainda, mas até 18 de janeiro a gente tinha 4,5% da população americana vacinada e os casos de Covid já começaram a cair. E os casos de hospitalização desaceleraram de forma importante. A mesma coisa que está acontecendo em Israel já está com metade da população quase vacinada e os casos estão vindo para zero. A Grã-Bretanha, a mesma coisa. E até aqui no Brasil, a gente demorou um pouco, mas acelerou agora a vacinação. Tem uma perspectiva aí de até o final do semestre, 50 milhões de doses terem sido adotadas na população brasileira, de forma que, conforme a vacina avança, é natural esperar que esse problema vai saindo da frente, né? E um último ponto importante é que as taxas de juros no mundo seguem muito baixas. Esse gráfico aqui, ele mostra os juros de 10 anos dos títulos americanos, né? Títulos americanos de 10 anos. Antes da pandemia era 1,6, que já é um nível baixo de taxa de juros. Durante a pandemia ficou muito baixo. Agora, com a retomada, deu uma subidinha. Mais recentemente, com esses pacotes todos,
as pessoas começando até a se perguntar se os pacotes não estavam exagerados, né, podendo gerar algum tipo de inflação. O juro subiu um pouquinho mais, mas se estabilizou aqui, está em torno de 1,1, 1,2, nossa expectativa é até que venha aqui para perto de 1,3, mas é um nível de juros abaixo do pré-pandemia e historicamente muito baixo. A mesma coisa se aplica para a Europa, na Europa é até mais baixo, na Europa os títulos de 10 anos estão perto de zero, Japão a mesma coisa, China a mesma coisa, ou seja, nós temos um mundo que é líquido, com juros muito baixos e com uma perspectiva de crescimento relativamente boa, né? A nossa projeção para a China, para esse ano, é de 9%. Eu acho que a China não cresce 9% desde ali da retomada da crise de 2008. Então, a gente tem uma expectativa de que o mundo vai ser favorável a países emergentes. E tem um último ponto que é relevante, ligado a esse crescimento da China, que é a dinâmica do preço de commodities. Quando a China cresce, a China absorve muitas commodities, né? Grãos, minério de ferro, petróleo, gás natural, que são produtos intensamente produzidos na América Latina, né? Se a gente olhar o preço de minério de ferro, o preço de soja, o preço do milho, o preço do próprio petróleo, né? Nos últimos 3, 4 meses, o crescimento foi bastante relevante, né? De forma que a perspectiva de ingresso de capital, tanto financeiro, né, do investimento, porque o juro lá está baixo, quanto ingresso de capital de comércio, por causa da, né, importação de commodities, é bastante favorável, né? Isso até se refletiu na apreciação das taxas de câmbio da maioria dos países. Se a gente pegar a taxa de câmbio do Chile, do Peru, da Colômbia, eles já voltaram para o nível pré-crise, né? E aí o Brasil começa a se desgrudar do resto do mundo. Nós não estamos pegando completamente esse bonde positivo que o mundo está nos proporcionando, né? A nossa taxa de câmbio depreciou, como todo mundo, durante a pandemia, chegou lá perto de R$ 5,90, R$ 6,00, voltou, mas não voltou tudo, né? Lembra que antes da pandemia o real era R$ 4,00 por dólar, né? Hoje está em 5,40, 5,45, 5,35, está andando em torno desse patamar. Ou seja, o mundo melhorou, os ativos emergentes refletem essa melhora, o Brasil melhorou um pouco também, principalmente na Bolsa, mas no câmbio e nas taxas de juros, nos títulos, essa melhora não foi completamente refletida. Por quê? Porque aqui, diferente lá da maioria dos países, lembra que eu falei que o mundo estava melhor preparado para essa pandemia, porque os sistemas financeiros estão capitalizados e os países estão com as contas em ordem. A parte de sistema financeiro capitalizado é verdade para o Brasil, mas a parte de contas em ordem não é verdade, né? Diferente do resto do mundo, a gente já entrou nessa pandemia com a corda no pescoço. E gastamos o que tínhamos que gastar, né? Então, nós estamos saindo da pandemia com a dívida acima de 90% do PIB, com o déficit primário, ontem foi divulgado pelo Tesouro Nacional, acima de 10% do PIB, é o maior déficit primário da história do Brasil, desde a estabilidade, né, desde o Plano Real, e reduzir essa dívida, reduzir esse déficit é um grande desafio, né? Enquanto os outros países estão com as contas em ordem, com capacidade de dar mais estímulos até a vacina se tornar uma realidade, aqui no Brasil a gente está discutindo o fim do auxílio emergencial, justamente porque nós não temos mais capacidade para continuar investindo. Mas eu já vou falar nisso em mais detalhes daqui a pouco. Deixa eu entrar um pouco no Brasil em mais detalhes aqui. O Brasil retomou, como o resto do mundo, né, aquela recuperação em V que a gente viu na Europa, na China e nos Estados Unidos, aconteceu aqui também, né? Esse gráfico aqui, ele mostra diversos setores da economia. A linha preta é o PIB, calculado lá pelo Banco Central. Caiu e foi recuperando, nós já estamos aqui bem perto do nível pré-crise. Agora, a recuperação foi muito espalhada, foi muito díspare entre os setores. Setores ligados a comércio, né, material de construção, móveis eletrodomésticos, muito forte aqui para cima, né,
beneficiado completamente pelos estímulos lá do auxílio emergencial e das transferências para estados e municípios, né, que se transformaram, ao fim e ao cabo, em consumo. E alguns segmentos, especialmente aqui ligados a serviços, mais fraco, porque ainda estão fechados ou estão com o seu funcionamento restrito. Então, a gente teve uma recuperação, mas a recuperação ela foi muito díspare entre os setores. Nós superaquecemos alguns setores e alguns setores ficaram para trás. O que é a expectativa para frente? É que essa recuperação continue, acho que de uma forma um pouco mais desacelerada para frente, né? Porque agora a fase lá mais forte dos estímulos vai ficando para trás, o auxílio emergencial foi interrompido, o Banco Central tende a começar a subir juros agora, né? Com a economia se normalizando, mas é muito provável que a gente tenha um reequilíbrio aqui, né? Então, esses segmentos que se beneficiaram muito das transferências de renda devem desacelerar e os serviços, conforme a situação se normalize, conforme a pandemia vai ficando para trás, lá depois da vacina, que a gente espera que aqui no Brasil se torne uma realidade mais clara só no segundo semestre, a parte de serviços começa a andar um pouco mais, né? O mercado de trabalho está melhorando, está se recuperando. Esse aqui é o gráfico da população ocupada, que despencou durante a pandemia e está começando a voltar. Você vê que a gente ainda está muito longe do patamar pré-pandemia. Essa diferença aqui tem um nome conhecido de desemprego, né? E esse desemprego vai ficar com a gente por um bom tempo, porque a recuperação ela vai ser gradual, ela vai ser paulatina, vai demorar, até porque a vacina vai demorar um pouco mais para se tornar uma realidade, ela vai ser devagar, então a gente vai ter uma taxa de desemprego maior, e essa taxa de desemprego também acaba pesando sobre a demanda final, né? A parte boa, digamos, desse crescimento um pouco mais equilibrado para frente, mais desacelerado e mais equilibrado, é que a pressão inflacionária gerada pelo crescimento desordenado do ano passado tende a diminuir, né? A inflação subiu bem, principalmente ligado àqueles setores superaquecidos que eu mencionei, né? Supermercados, alimento, material de construção, a coisa ficou tão crítica que nós chegamos à situação de falta de insumos, né? Hoje, se você for fazer uma reforma na tua casa, provavelmente você vai ter dificuldade para comprar todos os materiais de construção, vai ter dificuldade de comprar vergalhões, vai ter dificuldade para comprar geladeira, televisão, móveis, porque de fato a demanda foi muito forte e bateu no limite, né? E isso acaba se traduzindo em pressões inflacionárias. O que a gente acha que vai acontecer é que, conforme a economia desacelera, a taxa de inflação tende a desacelerar também. E um outro fator que tende a colaborar com a desaceleração da inflação é a taxa de câmbio, né? Como eu falei para vocês, a taxa de câmbio no Brasil ela ficou muito descolada do resto do mundo. O dólar se enfraqueceu, a maioria das moedas emergentes se valorizou, voltou para o patamar pré-crise e o real ficou lá em cima. Por que o real está lá em cima? Por causa daquele risco fiscal que eu comentei, né? Eu vou falar sobre o risco fiscal na sequência, mas a nossa impressão é que o governo tem retomado a rédea da discussão fiscal e tem colocado bem claramente que daqui para frente ele vai ser muito mais criterioso na concessão de auxílios. A gente está vivendo aqui um período de eleições legislativas, né? Eleição para o Senado, eleição para a Câmara. Finalmente isso vai acabar agora na segunda-feira, né? As eleições começam e eu acho que o ano legislativo as eleições acontecem na segunda-feira e o ano legislativo finalmente vai começar a partir de terça. Mas durante esse período de discussão falou-se muito em gastar mais e o governo ficou muito quieto, né? A economia se posicionou muito pouco. Então, o risco fiscal ascendeu de novo e a taxa de câmbio, que começou a valorizar no ano passado, lembra que no final do ano o câmbio deu aquela descida e chegou perto dos 5, subiu de novo lá para os 5,40. O que a gente acha que, com essa discussão fiscal voltando a diminuir, né, com o governo, agora, nos últimos 2 ou 3 dias, a economia voltou a se pronunciar, o próprio presidente Bolsonaro ontem falou claramente que vai ser muito mais criterioso na concessão de auxílios para frente, né? São importantes, a economia precisa funcionar, mas
não pode, principalmente dadas as nossas restrições, não pode gastar como nós gastamos no passado. Agora nós temos que sinalizar aos mercados que a nossa dívida vai ser sustentável ao longo do tempo. A nossa impressão é que, passadas as eleições legislativas, essa discussão vai trazer de volta a taxa de câmbio para perto de onde ela fechou o ano passado, perto de 5, talvez um pouco até abaixo disso. Então, esta valorização do câmbio e a desaceleração da economia devem ajudar a trazer a inflação aqui para baixo. O Banco Central provavelmente começa a subir juros agora nesse primeiro semestre. A nossa projeção é que eles começam em maio. Parte do mercado acha que o Banco Central já começa em março. Eu acho que eles demoram um pouquinho mais, devem começar lá para maio, mas aí sobem os juros ali para perto de 4, 4,5. A nossa projeção para o ano que vem é 4,5. Sobe de 2 para 4,5 e essa alta de juros também ajuda a trazer a inflação para baixo, né? Então, são esses três fatores: a desaceleração da demanda por conta do fim dos auxílios, a valorização do câmbio, que provavelmente acontece passadas as eleições na Câmara, e o gradual aumento de taxa de juros do Banco Central, que não vai ser muito agressivo, porque, enfim, já tem fatores desacelerando a economia, mas eu acho que 2% para a Selic não faz mais sentido, né? Fazia sentido naquele momento lá de pandemia, quando estava tudo parado, a gente tinha pouca visibilidade e a inflação estava rodando aqui abaixo da meta do Banco Central. Agora a inflação já se normalizou, então acho que não faz sentido manter a taxa de juros em 2. Eu falei diversas vezes ao longo da apresentação sobre a questão fiscal aqui no Brasil, né? E ancorei esse meu cenário de valorização cambial, de retomada gradual da economia e juros subindo moderadamente a esta perspectiva fiscal. Por que o fiscal é tão importante? Olha aqui a nossa trajetória da dívida PIB, né? Muito antes da pandemia, a gente já vinha com uma trajetória ascendente, especialmente aqui no período do primeiro mandato da presidente Dilma e o comecinho do segundo mandato, né? Subiu bastante o endividamento. Nós chegamos aqui num nível pré-pandemia de 75% do PIB. Os nossos vizinhos aqui da América Latina têm uma dívida PIB em torno de 30%, a média dos emergentes é de 50%, ou seja, a gente tem uma dívida que a gente já tinha antes da pandemia, uma dívida que era quase que o dobro da média dos países organizados da América Latina. Com a pandemia, essa dívida foi lá para cima. Nós estamos em 90 hoje, nós estamos aqui, né? Essa linha aqui, a parte vermelha é projeção, mas a primeira pernada aqui ela não é mais projeção não, porque ontem foi divulgada, eu preciso até corrigir, ontem foi divulgado, nós estamos aqui no 90% de dívida PIB. 90% é muita dívida para um país, especialmente um país que roda com déficit, né? Não só a dívida é alta, como o nosso fluxo é negativo. Como o fluxo é negativo, o Tesouro Nacional tem que toda semana ir ao mercado fazer captações, pegar dinheiro emprestado para pagar as contas. Se a dívida é alta, o mercado naturalmente vai cobrar uns juros mais altos do Brasil. Se a dívida é alta e nós não tivermos um plano para pelo menos estabilizar essa dívida para frente, como mostra esse gráfico, a situação fica ainda mais complicada. É por isso que o teto de gastos é tão importante, porque o teto de gastos dá uma âncora de previsibilidade para as contas fiscais, para que essa dívida fique estável. A previsibilidade fiscal é que faz com que os nossos juros sejam relativamente baixos, que nós conseguimos captar recursos no mercado com juros relativamente baixos. O câmbio subiu nesse início de ano, porque a discussão na eleição da Câmara foi, olha, deixa o teto de gastos para lá, o importante é a gente fazer mais transferências. É claro que a nossa desigualdade social é crítica, é claro que falta gastos em saúde, falta gastos sociais, só que nós não podemos financiar esses gastos adicionais com dívida, porque a nossa dívida já é alta demais. Como a dívida é alta demais, financiar mais com dívida vai significar juros mais altos, câmbio mais depreciado, inflação mais alta, o que vai acabar abortando qualquer efeito de mais transferências sociais, né? Então, essa discussão é muito importante. E eu acho que ela vai ser feita de forma mais franca, já começou a ser feita de forma mais franca nos últimos dias e vai ser feita de forma mais clara passada as eleições na Câmara. Se eu estiver errado aqui
e a tendência do pós-eleição for de volta uma tendência de gastos populistas, muito provavelmente esta trajetória de dívida não se concretiza, a dívida PIB vai continuar subindo, o que vai pressionar o câmbio, aquela desinflação que eu estou esperando não vai acontecer, o Banco Central vai ter que acabar subindo os juros mais do que nós estamos imaginando, e isso pode gerar uma taxa de crescimento baixa mais adiante. Ou seja, estou chamando a atenção para esse ponto para falar o seguinte: os próximos 30 dias são absolutamente cruciais para definir se o Brasil vai seguir numa trajetória equilibrada do ponto de vista fiscal e, portanto, vai plugar naquela retomada global positiva, ou se nós vamos continuar nessa zona mais volátil, de mais incerteza, e os nossos ativos descolando do resto do mundo. E essa discussão vai ser feita justamente na abertura dos trabalhos legislativos em 2021 e na sua relação com o Congresso. Nós vamos no caminho das reformas, ou seja, a manutenção do teto de gastos, aprovar a PEC emergencial, que é fundamental para reforçar o teto de gastos, discutir mais seriamente e avançar na reforma tributária, discutir e avançar na reforma administrativa, que também ajuda a equilibrar as contas públicas para frente. Eu acho que se a gente for nessa direção, esse risco exagerado que está nos preços, nos ativos brasileiros, sai da frente e nós vamos ter uma boa valorização dos ativos. É mais ou menos uma história parecida com o que aconteceu no final do ano passado. Lembra? Até as eleições municipais, tinha muita discussão sobre fazer projetos fora do teto, abandonar o teto de gastos, etc. E o real estava lá em 5,80, a Bolsa sofrendo, as taxas de juros longas muito pressionadas. Passou as eleições municipais, nós mantivemos o arcabouço fiscal, tivemos uma descompressão de riscos e os ativos brasileiros performaram bem. Eu acho que a gente vai viver a mesma coisa no pós-eleição da Câmara, desde que, claro, essa seja a linha que nós avançaremos. Então, deixa eu terminar aqui, então, essa minha apresentação inicial com as nossas projeções, né? Tentando traduzir em números o que eu falei até agora. A nossa projeção aqui de crescimento é de 3,4% para 2021, uma acomodação em 2% para 2022, que é o que a gente estima aqui ser mais perto do PIB potencial no Brasil. A taxa de desemprego vai continuar alta por um bom tempo, né? A gente ainda tem uma população fora do mercado de trabalho relativamente grande, que precisa ser absorvida, mas gradativamente ele vai se reduzindo também. A taxa de inflação converge para a meta do Banco Central, né, depois dessa corcova que a gente deve assistir ao longo do ano, que já está assistindo, né, de alta da inflação, depois ela deve se acomodar. E os juros no Banco Central vão subindo, hoje está em 2%, a gente acha que termina em 3,5% esse ano e vai até 4,5% lá por meados de 2022. Fundamental para que isso aconteça é o câmbio voltar a ficar alinhado com os fundamentos, né, com preço de commodities em alta, balança comercial positiva. Olha a nossa balança comercial aqui. Nós estamos indo para 74 bi de superávit na balança comercial, um superávit muito robusto, né? Este superávit é condizente com uma taxa de câmbio mais valorizada, não uma taxa de câmbio de 5,40, 5,50. Né? Mas para que isso se torne realidade, o risco fiscal brasileiro tem que diminuir. Né? A dívida bruta tem que se estabilizar aqui em 90%, 92%, tá certo? E o resultado primário tem que cair dos 10 e pouco que fechou o ano passado para alguma coisa perto de 3% esse ano e 2% o ano que vem. Ou seja, como eu escrevi aqui em cima, o nosso cenário ele é todo ancorado na manutenção do atual regime fiscal e, consequentemente, na possibilidade de voltar a discutir as reformas, especialmente a reforma tributária e a reforma administrativa. Rodrigo, em linhas gerais, esse é o nosso cenário. Eu acho que esses são os pontos importantes que eu queria trazer aqui para a discussão, mas eu acho que vale a pena, então, agora a gente passar para o nosso bate-papo aqui, para as nossas perguntas e respostas e aprofundar em alguns pontos e tocar em pontos que eu acabei não falando. Obrigado. Maravilha, Caio. Muito obrigado. Parabéns aí pela apresentação. Caio, eu meio que separei aqui, né, o cenário, basicamente, aqui. Vamos falar um pouquinho sobre juros, né? Então, o impacto disso aí sobre a renda variável, vamos falar um pouquinho também de ativos internacionais.
para a gente tentar aqui, dentro desse seu cenário que você está enxergando, qual seria a melhor alocação aqui para os nossos clientes. Tá? Perfeito. Caio, na semana passada o Copom, né, teve mais uma reunião, eles mantiveram aí a taxa de juros, né, mas retiraram lá o Forward Guidance, né, que grande parte do mercado entendeu isso como uma sinalização de que há uma iminente aí alta de juros que está podendo acontecer a qualquer momento. Né, nós aqui na XP acreditamos, né, que esses juros vai começar a subir só a partir de maio, né, na reunião de maio. Reunião de março agora seria muito prematuro mexer nisso. Acreditamos aí que o Bacen precisa de pelo menos um trimestre para ver o que vai acontecer, né? Enfim, com a economia, até esse ruído político aí, né? Temos eleição aí da mesa da Câmara e do Senado, o que pode sair disso tudo, se o calendário de vacinação vai se acelerar, enfim, todo esse risco se dissipar um pouco para ele tomar uma decisão melhor. Nós acreditamos que isso seja a partir de maio, né? É isso. Fechando o ano, uma Selic a 3,5%. Tá? Então, assim, de cara, né, isso impacta, aí, vamos dizer, os títulos pós-fixados, né, atrelados aí a Selic e CDI, que a maioria dos clientes, né, alocam suas reservas de emergência, aí, sua reserva de liquidez nessa classe de ativo. Essa classe de ativo iria recuperar um pouquinho aí o poder, né, de rentabilidade, já que hoje nós estamos vivendo um cenário inédito aí de juro real negativo. Então, iria convergir para uma normalidade, aí, pelo menos para ter um juro neutro. Eu queria agora ouvir a sua opinião, né, já que assim, esse seu cenário de Selic é 3,5% em 2021 e 4,5% em 2022. É um cenário realista ou é um cenário otimista, Caio? Eu acho que ele é um cenário realista, né? Eu acho que você descreveu perfeitamente o que o Banco Central quis dizer na última ata. Ele está dizendo o seguinte: olha, a gente não está mais naquele momento dramático do ano passado, com inflação lá embaixo, PIB que podia cair menos 8, menos 9. O cenário está muito mais claro agora, ainda tem volatilidade, claro, ainda estamos vivendo a pandemia, né? Estamos aqui, infelizmente, cada um em nossas casas, em vez de estar circulando por aí, mas tem uma perspectiva mais clara de vacina. A economia recuperou o ano passado, né, e continua crescendo, a economia global, o Brasil também. Então, não é mais hora de 2%. Agora a gente começa a normalizar. Ainda precisa de estímulos, ainda precisa, né? Eu acho que o juro neutro no Brasil, na nossa visão aqui, eu acho que a maioria do mercado pensa da mesma forma, é em torno de 3%. Ou seja, inflação 3, 3,5%, Selic 6, 6,5%. É para lá que ela vai, né? Lá na frente. Então, você vai gradativamente ajustando. Eu acho que a primeira pernada de ajuste é do 2 para o 4,5%. Tá certo? Você faz essa primeira pernada, sente como é que a economia evoluiu, sente os impactos da vacina lá na frente. Acho que o Banco Central, como qualquer Banco Central do mundo, vai dar uma parada durante o período eleitoral. Em geral, os bancos centrais preferem não mexer, fazer muito barulho quando tem eleição presidencial, né, para não parecer que está beneficiando um candidato ou outro, tal. Então, acho que ele dá uma parada no segundo semestre de 22, e aí depois do 4,5 para o 6, 6,5, ele faz lá em 23, certo? E aí completa o ciclo de normalização. Se alguma coisa diferente dentro desse meu cenário, talvez o nosso cenário ele tem 10 altas de 25, né? Eu estou muito confortável com o timing, eu acho que é março, eu acho que é maio mesmo. Março ainda vai ser um pouco cedo, tem muitos sinais de desaceleração da economia nesse começo de ano, acho que ele vai querer entender melhor como é que vai ser essa desaceleração e o impacto na inflação. Acho que março é cedo, a menos que, assim, entre uma nova legislatura, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco decidem fazer gastos acima do teto, jogam o fiscal embora, tal, aí é outro cenário, né? Eu acho que isso não vai acontecer, né? Especialmente pela sinalização que o presidente está dando, muito clara, e esses dois candidatos, tanto Pacheco quanto Lira, são muito alinhados com a agenda do governo, pelo menos no curto prazo. Então, eu acho que vai prevalecer o cenário de equilíbrio fiscal e, portanto, eles esperam. Então, eu estou muito confortável com o início em maio, estou muito confortável com esse orçamento de 4,5, depois para olhar. Estou um pouco desconfortável com o nosso cenário de alta de 10 altas seguidas de 25. Talvez ele prefira fazer, em vez de 10 altas de 25, ele prefira fazer 5 de 50, sabe? Fazer um pouco mais rápido para
para não precisar ficar subindo por tanto tempo. Mas, assim, eu acho que não difere muito desse 4,5 na primeira parada e depois faz o ajuste final depois das eleições, e eu acho que é isso que a economia precisa. Esse digamos, é o cenário base. Aí tem 2 cenários alternativos. E, curiosamente, os 2 cenários são com juros mais altos do que esse que eu falei, né? Você tem um cenário bom. Qual é o cenário bom? O cenário bom é o seguinte: começamos o processo de vacinação, e a gente sabe que a vacina, que a capacidade de vacinação do Brasil é muito boa, né? Tendo os insumos, e hoje, como eu falei, eu acho que a perspectiva é que até meados do ano a gente tenha perto de 50 milhões de doses disponíveis, 50 milhões de doses em 2 doses por pessoa, significa que 25 milhões de pessoas estariam vacinadas. Se você conseguir focar isso mesmo no grupo de risco, que é aquele grupo que mais enche os hospitais, muito provavelmente no segundo semestre os hospitais vão estar bem mais vazios, né? Com os hospitais vazios e a vacinação continuando, né, não tem razão para a economia fechar, né? As economias vão se abrir de novo, claro, ainda usando máscara, aquela coisa, mas volta a funcionar completamente a economia. Você tem um crescimento mais rápido do que esse que a gente está imaginando, o fiscal continua ok e tal. Se o crescimento é mais rápido, se o efeito da vacina é mais rápido, o Banco Central pode optar por fazer esse ajuste do 3 para o 6 logo de cara, né? Antes das eleições. Aí ele faz um ciclo maior de 50, chega lá no ano que vem com, sei lá, 5, 5,5 ou 6 já, tá certo? Né? E já normaliza a economia antes, porque as coisas melhoraram mais do que a gente imagina, né? Então, acho que esse é um cenário de alta de juros mais rápida, mas é um cenário de valorização forte dos ativos brasileiros, né? Valorização forte, principalmente do câmbio e da Bolsa, e também dos juros longos, porque o juro longo tem uma gordura muito grande, que é essa incerteza de baixo crescimento e risco maior, né? Então, acho que nesse cenário a curva fleta bem. Eu vi no chat alguém me perguntando sobre as Bs longas, os títulos longos. Eu acho que esse é um cenário muito positivo para títulos longos. O cenário alternativo ruim, né, é o cenário em que a gente não mantém a disciplina fiscal nessa virada de legislatura no Senado, né, na Câmara. A gente parte para gastos populistas logo no primeiro semestre desse ano, popularidade do presidente caindo, a pressão aumenta, o presidente faz mais pressão sobre a economia, faz pressão no Congresso, o teto de gastos começa a aparecer furos, aumenta mais os gastos aqui. Nesse cenário, eu acho que o câmbio aí ele não vem para baixo, ele continua subindo, a pressão de inflação é maior, o Banco Central vai ter que acelerar a alta de juros, aí pelo motivo ruim. Aí nós vamos para um cenário com inflação maior, câmbio mais depreciado, crescimento menor e os juros mais altos. Então, esse cenário, esse nosso cenário aqui de 4,5 com alta gradual, acho que está bem equilibrado, e acho muito difícil ser menos do que isso, e acho que tem esses 2 cenários alternativos que a gente tem que ficar de olho, um cenário muito bom de valorização dos ativos brasileiros por redução de risco, e outra de entre aspas aqui, uma argentinização da economia brasileira, né, indo ali para o desequilíbrio fiscal. Agora, Caio, se a gente olhar o mercado agora aqui, a gente vê, pelo menos aí na curva mais curta, né? A curva de DI aqui 23, ele está um pouco mais inclinado, né, do que essa previsão que você está tendo. O DI agora está em 5,17 aí para 2023. Então, assim, parece que há um prêmio aí, o mercado está enxergando aí um risco maior do que essa Selic a 13,5 em 2021 e 4,5 em 2022. Você vê alguma oportunidade de fazer alguma coisa em um pré mais curto, ou você ficaria fora desse trade? Eu não ficaria, não. Eu acho que essa combinação de pré-curto ou câmbio, né, os dois têm a mesma âncora que é a dinâmica fiscal desse início de ano, né? Como eu falei, eu acho que a gente está vivendo um ambiente parecido com o de setembro, outubro do ano passado, em que há muito prêmio de risco, uma pressão muito grande por conta de sinalizações controversas a respeito da política fiscal. Com essas sinalizações sendo dissipadas, esse risco sendo dissipado, muito provavelmente o câmbio vem. Se o câmbio vier para perto de 5, como é o que eu acho que vai acontecer nos próximos, digamos, 3 meses, 3 a 4 meses, não tem por que o Banco Central, com a desaceleração da economia, que já vai acontecer por causa do fim do auxílio emergencial,
não tem por que o Banco Central acelerar essa alta de juros, certo? Eu acho que ele vai muito tranquilo, vai subindo devagar. Então, eu acho que tem espaço no câmbio, né, e espaço nos juros curtos. E, de alguma forma, nos juros longos também, né, porque conforme o Banco Central vai ajustando os juros aqui, é normal que a gente tenha um processo de fletamento da curva, né? Então, eu acho que tem um espaço de valorização dos ativos brasileiros de curto prazo, com a saída desse prêmio um pouco exagerado que eu vejo, por causa dessa discussão fiscal gerada pelo debate na Câmara. Mas posso estar errado, a gente pode ver uma dinâmica fiscal diferente dessa que eu estou descrevendo, mas eu acho que sob essa hipótese que me parece bem razoável, a gente pode ter uma valorização razoável aqui no curto. O longo, ele é mais ligado ao risco fiscal mais sistêmico, mais estrutural, né? O longo não está preocupado com auxílio emergencial. O longo está preocupado com as reformas, certo? E aí é uma discussão, um debate um pouco mais tenso. A minha impressão é que nos próximos, digamos, 2 meses, a gente vai ver a curva até inclinando um pouco, empinando um pouco de novo, mais pelo fechamento do curto do que pelo aumento dos prêmios longos. Maravilha, Caio. Vamos falar um pouquinho agora de inflação, Caio. Tanto a inflação aqui no Brasil quanto a inflação global. Como você muito bem explicou aí na sua apresentação, a gente teve que viver em 2020, né, uma ação coordenada de governos aí do mundo inteiro, injetando muita liquidez aí no sistema, né? Então, foram muitos pacotes de estímulo, muita flexibilização monetária, e isso, obviamente, pode ter um efeito colateral aí de inflação, tanto global como aqui no Brasil, que a gente já está vendo essa corcova lá de inflação de IPCA que você bem explicou lá. Nossos clientes ficam muito preocupados aqui com índices aí de preços que são divulgados, como IGPM, índices gerais. O IGPM foi divulgado ontem, de janeiro, veio também muito esperado, aí, 2,58%, já está mais de 25% aí nos últimos 12 meses. Qual o risco que você vê disso, de alguma forma, ser repassado para o consumidor aí ao longo do tempo? E o que você acha aí dos ativos aí atrelados ao IPCA de renda fixa, né, que são basicamente aqui as NTN-Bs e os títulos de crédito privado, que nós gostamos muito, indicamos bastante. O que você acha desse tipo de ativo? Ótimo. Olha, sem dúvida que tem um risco, né, especialmente no Brasil, em que as expectativas de inflação são muito contaminadas pela inflação corrente, né, a gente tem ainda esse histórico inflacionário na nossa cabeça, tem um risco da inflação, dessa corcova não se realizar, ou seja, a inflação subiu e ela não cair lá na frente, mesmo com a economia desacelerando, né? Qual é esse risco? É o risco da desancoragem do cenário econômico. Quer dizer, se eu olho para frente e vejo, olha, o governo vai diminuir gastos públicos, vai manter a dívida estável, né? A economia vai se reequilibrar mais à frente, vai reabrindo gradativamente, etc., eu ancoro as minhas expectativas ali perto da meta do Banco Central, né? Agora, se a gente começa a ver gastos populistas, teto de gastos sendo ameaçado, tá certo? Taxa de câmbio, em vez de voltar para o fundamento, como eu estou achando, ela continua depreciando. Nesse cenário, as expectativas de inflação começam a desancorar, começam a subir também. E aí as pessoas começam a remarcar seus preços, independente dos seus custos, independente da perspectiva de demanda, só porque a inflação está subindo, elas já vão remarcando o preço. É a tal da inércia inflacionária que ainda vive pujante aqui no Brasil, e a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Então, a gente está passando por um momento que é um momento delicado de alta da inflação de curto prazo, que pode provocar essa desancoragem para frente, né? E eu acho que até por isso que o Banco Central está falando mais duro. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou de olho e vou reagir, né? Se ela começar a desancorar, se ela sair desse script que a gente está vendo de desaceleração para frente, e essa saída está muito ligada à ancoragem, especialmente da parte fiscal, o Banco Central reage. Aí a gente vai um pouco para aquele cenário mais negativo que eu mencionei, né, do câmbio mais depreciado, inflação mais alta e o Banco Central tendo que reagir mais, né? Então,
eu acho que esse risco existe. E, de novo, os próximos 30 dias, o início da dinâmica legislativa, digamos, com Lira, presidente, Rodrigo Pacheco e a segunda metade do governo Bolsonaro, que vai ditar a dinâmica parlamentar, né, com o parlamento e o impacto fiscal, que vai ditar como é que vai ser o humor dos mercados e como é que isso vai afetar a economia. Com relação aos títulos ligados à inflação, enfim, teoricamente, você pensa o seguinte: olha, se a inflação vai subir, eu tenho que comprar um título indexado à inflação, né? Porque eu vou ganhar um juro real ali e mais essa inflação que vai subir, né? Pensando em levar em vencimento, ok, faz sentido. Mas, normalmente, quando a inflação sobe, o juro real sobe também. Porque o Banco Central aqui é um Banco Central que tem credibilidade, um Banco Central que reage. Então, o momento em que a inflação está subindo é um momento em que o juro real vai subir também e, portanto, o preço desses ativos vai se desvalorizar. Então, no market to market, é muito provável que você perca dinheiro, né? Como a gente está num momento de alta de inflação de curto prazo e risco fiscal, talvez seja exatamente um bom momento de entrar, né? Entra num momento agora, baixa taxa de câmbio, baixas expectativas de inflação, o juro real valoriza, e aí você tem um ganho de capital nesse processo. Então, eu diria que, dado esse cenário de incerteza fiscal, um ativo ligado, um papel ligado à inflação, ele meio que te protege no cenário ruim, mas aí você não pode olhar para o market to market, né, porque certamente você vai ter uma precificação ruim, né, de alta de curva, mas pelo menos você está protegido ali com uma inflação mais alta. E você pode ter uma valorização importante caso a gente vá para o cenário bom. Então, eu acho que é um bom ativo, né? Especialmente as de mais curtas aqui, né, que você consegue fazer essa conta. As mais longas aí é a mesma dinâmica do pré, né? É muito risco fiscal, reformas, tal, que aí a probabilidade, né, o cenário é um pouco mais incerto. Maravilha, Caio. Falando um pouquinho agora aqui então de bolsa, Caio. Quais são as suas perspectivas aí para a renda variável, tanto Brasil quanto global? A gente viu aí uma retomada do mundo mais rápida do que a nossa aqui, eles estavam mais bem preparados aí para lidar com essa pandemia, com certeza. A tal recuperação em V deles lá é mais clara, né, do que aqui no Brasil. Então, assim, eu queria a sua opinião aí sobre a renda variável, tanto aqui, né, a nossa bolsa aqui, Brasil, quanto também a renda variável global. O que você acha aí? Se esse crescimento que a gente espera aí do mundo, se todos esses estímulos aí também podem impactar positivamente aí as bolsas globais? Olha, eu acho que, assim, a nossa perspectiva para a bolsa ela ainda é de valorização. O nosso número para o Ibovespa é de 130 mil pontos para o final do ano, né? E a gente mantém essa perspectiva. Eu acho que ela é bem realista, porque o cenário global é um cenário positivo, né? E é um cenário que tende a gerar crescimento e valorização do mercado acionário. Aqui no Brasil, eu acho que a bolsa, eu acho não, né? Você consegue ver ali pela dinâmica, a bolsa ela descolou do câmbio dos juros, certo? A bolsa ela voltou para o patamar pré-crise. Agora está fica um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas ela voltou todo o patamar. Ela não espelha, a bolsa está mais plugada no cenário global do que o câmbio e os juros, certo? O real não voltou para o patamar pré-crise, a bolsa voltou, né? Então, na renda variável aqui, se eu tivesse que escolher um cavalo, e eu acredito, e se eu acreditar no cenário mais positivo para o Brasil e tiver que escolher um cavalo, eu prefiro o câmbio e o juro do que a bolsa, porque a bolsa já andou, já precificou boa parte desse cenário positivo, mesmo lá fora, né? Eu acho que tem espaço para andar mais, mas boa parte desse cenário positivo já está precificado. Dito isso, é importante lembrar que no Brasil,
a Bolsa ainda representa muito pouco da economia, né? Tem muito pouca empresa listada, né? E as empresas e o mercado interno, o mercado consumidor é muito grande. Então, é possível, mesmo num cenário de crescimento baixo, em que o Ibovespa, por exemplo, não performe tão bem, termos histórias dentro da Bolsa muito positivas, né? Por exemplo, setores ligados ao consumo interno, ligados a crédito. O juro vai continuar baixo, né, num cenário base, o crédito vai continuar crescendo. Nós estamos vivendo uma revolução no mercado financeiro, com essa questão de juros baixos. Eu acho que tem muito pouco da Selic de 2, 3, 4, mesmo 5, 6, né, já fazendo efeito completo sobre a economia. Até pouco tempo atrás, a nossa Selic era 14, 15, 16. A gente viveu décadas com juro muito alto. Estamos só começando a viver o período de juro baixo. E esse período de juro baixo está casando com um momento de revolução tecnológica no sistema financeiro também, né? Fintechs, etc. Então, essas duas coisas vão permitir que boas empresas ligadas ao consumo interno voem, ainda que o PIB como um todo não cresça, né? Ela vai crescendo, ganhando market share e tal. Então, eu acho que tem boas histórias dentro da economia brasileira que estão refletidas na Bolsa e não necessariamente no Ibovespa, que podem performar muito bem. E outro segmento que tende a performar muito bem, independente aqui do Brasil e da Bovespa, são setores ligados a commodities, né? Minério de ferro, celulose, petróleo, né? Petróleo tem um problema de ser uma estatal aqui, no caso da Petrobras, aí tem uma questão política, mas, de qualquer forma, eu diria que setores ligados ao consumo doméstico, principalmente que se beneficiam dessa revolução no mercado de crédito, construção, por exemplo, é um exemplo, e setores ligados a commodities, ligados à China, ligados ao ciclo global, ainda tem muito para andar, mesmo que o PIB aqui não cresça, mesmo que o Ibovespa não ande. Maravilha, Caio. Caio, estamos chegando aqui no final aqui da nossa live. Vamos aqui dar uma olhada no chat agora. As pessoas estão perguntando aqui. Primeiramente, perguntou sobre o ouro, né? O ouro aí como um hedge aí, né? Como uma proteção aí para toda essa inflação global, todos esses estímulos. O que você acha de ouro? Eu vou incluir também aí o Bitcoin. Muita gente aí também fala muito disso, né? E outros clientes aqui perguntando também se essa nova cepa do vírus aí, essa variação do vírus é mais agressiva, se de alguma forma isso aí pode estar sendo precificado pelo mercado, se o mercado está enxergando isso como um risco. Primeiro sobre o ouro. Eu acho que é muito interessante, porque o mundo vai optar por errar para mais nos estímulos, né? Porque, historicamente, é muito mais fácil lidar com inflação do que lidar com deflação. O mundo sabe lidar com inflação. Se a inflação subir, você sobe os juros, desacelera a economia e está resolvido. Fizemos várias vezes isso em vários países. Deflação, se o país entrar na deflação, o Japão entrou na deflação na década de 90, nunca mais saiu. É muito mais complicado lidar com deflação, porque a gente não tem armas, né? Os preços começam a cair, o juro não cai mais do que zero, né? E é uma super dificuldade gerar inflação num ambiente como esse, interromper esse ciclo deflacionário. Então, acho que os países vão preferir errar para mais e, eventualmente, enxugar se precisar lá na frente. Então, o risco de inflação é um risco real, né? Esse pacote de 1,9 tri, 1,9 tri, tá certo, do Biden, ele é 3 vezes o tamanho da ociosidade da economia americana. Ou seja, essa piscina aí vai transbordar. Se entrar 1,9 bi de uma vez na economia americana, vai transbordar. Transbordar significa o seguinte, a demanda vai ser muito mais forte do que a capacidade de oferta e vai gerar inflação. Então, eu acho que essa proteção inflacionária acho bem interessante. Bitcoin eu não vou me aventurar a falar, não, eu conheço pouco desse mercado, entendo pouco desse mercado, né? Só fico triste sempre que sobe, eu não tenho esse negócio, eu fico, perdi e tal, mas eu conheço pouco, não vou me aventurar aqui não. Agora, essa nova cepa do vírus que você perguntou, assim, tem razões para não desesperar, porque a vacina cobre esse negócio. Então,
no mesmo horizonte de tempo que a gente vai resolver a primeira cepa, a gente resolve a segunda cepa, né? Agora, no ínterim, qual é a grande coisa dessa nova cepa? É que ela mata a imunidade de rebanho da primeira cepa, né? Então, a imunidade de rebanho não é completa, porque mesmo na primeira cepa você podia pegar de novo, né? Mas demorava 3, 4 meses, é mais difícil. Então, a nova cepa é como se desse um reset ali, né? Começou do zero. Essa segunda onda tem muito da nova cepa, porque olha o que está acontecendo em Manaus, né? Manaus é a nova cepa, 70% da população já tinha pego da primeira vez, pegou de novo. Mas pegou de novo como se fosse começando o jogo do zero, né? Então, eu acho que o horizonte de solução do problema é o mesmo, porque a vacina cobre, só que no ínterim é muito mais dramático, né? Porque a gente não vai ter aquela... Qual que era o cenário dos sonhos, né? O cenário dos sonhos era que aquela queda que a gente viu no final do ano passado, setembro, outubro, novembro, ficasse baixinho até vir a vacina, né? Aí sairia suave. O problema é que essa segunda cepa está fazendo uma segunda onda tão forte, ou mais forte do que a primeira, né? Antes da vacina ter chegado. Caio, muito obrigado. Gostaria muito de agradecer aí o seu tempo, né? essa hora aqui, essa sexta-feira de verão aqui. Foi muito, muito, muito proveitoso. Com certeza, nossos clientes gostaram muito, aprenderam bastante e vão, com certeza, alocar melhor os seus ativos agora em 2021. Então, muito obrigado, Caio. Agradecimento mesmo aqui e espero aí uma próxima oportunidade a gente possa aí fazer uma outra live de sucesso como essa. Tivemos aqui uma adesão enorme e todo mundo está super satisfeito, recebendo mensagens aqui no privado. Então, obrigado, Caio. Agradecimento. Não, que ótimo, é um prazer. Quero reforçar aqui a parceria, reforçar o convite para, sempre que vocês tiverem dúvidas, sugestões, mandem para nós. A gente tem as nossas publicações lá no nosso site de conteúdos, especialmente o nosso relatório mensal, né, que tem lá todas as projeções, uma avaliação mais detalhada da economia. E quero me deixar à disposição para a gente fazer outros encontros como esses, tomara presencial, né? Logo, né? Quem sabe no curto prazo a gente já possa encontrar presencialmente de novo, mas se tiver que ser na live de novo, tocamos o pau, que temos muito espaço ainda, tá certo? Obrigado, bom dia a todos.